Amado Deus, bondoso Pai, nos prostramos diante de Ti e da Tua poderosa palavra. Fala aos nossos corações, invada-nos. Ó Pai, perturba-nos de uma maneira santa, para que a gente possa se aproximar de Ti, Te amar ainda mais através da pregação das Escrituras. Enche-nos de Ti. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler do verso 34 ao 36. Nós estamos tratando aqui nessa série sobre nossos pilares. O que é que nos sustenta como igreja? O que é que nos sustenta como igreja? Nós já demos um fundamento, nós já falamos sobre ser simplesmente igreja, que é uma da nossa identidade. A igreja para a glória de Deus é ser simplesmente igreja, e agora nós estamos tratando sobre os nossos pilares, são 5, e agora nós já entramos no 4, falamos sobre pregação, primeiro pilar de uma igreja, ou desta igreja, pregação da palavra, dependência, que é a nossa vida de entrega, a nossa vida de oração ao Senhor, falamos sobre envolvimento e discipulado, e agora sobre evangelismo, esse é o nosso 4º pilar sobre evangelismo. Atos capítulo 10, versos 34 ao 36 diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. O que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Eu assumi a igreja em julho do ano passado, e assumi essa igreja da qual eu pertenço desde quando nasci, com este DNA evangelístico, com este DNA missionário. Uma igreja sempre preocupada também com os de fora. Uma igreja que cuida muito bem dos de dentro, que alimenta bem os de dentro, que intercede pelos de dentro, mas uma igreja também sempre preocupada com os de fora. Fomos pastoreados por 44 anos pelo pastor Oswaldo, um pastor completamente evangelístico e missionário. Pastor Neto está aqui, é prova e resultado disso. Pastor evangelístico e um pastor completamente apaixonado por almas, comprometido em levar o evangelho da graça a outros povos, para que outros povos conheçam a Cristo e o adorem como Ele é, o Senhor de todos. Não dá para desassociar o ministério pastoral do nosso pastor Oswaldo, ou da igreja IBN Cristo Rei, do trabalho missionário da Convenção Batista Nacional deste estado. Não dá para desassociar. Onde você vai, nos 4 cantos desse estado, tem um pouquinho do pastor Oswaldo, ou muito do pastor Oswaldo. Onde você for, por onde você andar, igrejas que foram abertas, hoje já estão emancipadas, pastores espalhados no estado, eu estou me referindo apenas ao estado, mas a influência, ela é global, ela já atingiu outros continentes. Esse é o nosso jeito de ser, assim fomos criados e este é o nosso DNA. Pastor Oswaldo foi o servo que Deus usou para abrir portas, construir pontes, literalmente. Construir pontes onde não tinha, o carro tinha que atravessar para chegar a outros povos. Construir pontes, atravessar rios, levar o evangelho aos 4 cantos deste estado. Quando não havia GPS, não havia estradas, não havia nem igrejas plantadas em muitos lugares, não tinha hotéis, tinha que se dormir na igreja, ou na casa de algum irmão, ou na casa do pastor, tinha que compartilhar o banheiro com toda a família dos outros, mas sempre houve uma paixão no coração dele, e essa paixão foi transmitida à igreja, uma paixão por missões, um amor para que a adoração a Cristo chegasse a outras cidades também, chegasse a outros vilarejos, a outros povos, e assim todos pudessem ter a mensagem do evangelho pregada aos corações e o direito ao arrependimento. E isso, meus irmãos, nós como igreja não podemos perder jamais.
Esse é o nosso chamado e esse continua sendo também o nosso DNA. Pelo contrário, nós estamos transformando isso em um pilar da nossa igreja, em uma coluna de sustentação deste ministério. A IBN Cristo Rei continua sendo uma igreja missionária. Continua se preocupando com os de fora. Continua pensando em como atender outros, em como anunciar o evangelho a outros, como expandir as fronteiras, como chegar a lugares que ainda não chegamos. Meus irmãos, foi dado à igreja de Cristo a missão de pregar o evangelho. Foi dada a nós esta grande missão. O evangelho no livro de Atos crescia, o evangelho prosperava, havia muita salvação, milagres, prodígios, tudo isso acompanhavam os apóstolos no livro de Atos. Vamos ver alguns textos do capítulo anterior, basta o capítulo 9, para nós entendermos esse manifestar, esse agir do Espírito Santo com a igreja primitiva. Atos capítulo 9, já começa falando da salvação de um perseguidor, Saulo. O Senhor vai chegar até ele. O Senhor vai se revelar a ele, vai falar com ele. E Paulo então se entrega. O perseguidor vai se transformar em o maior missionário de todos os tempos. Esse Cristo é poderoso. E ele continua sendo o mesmo. Em Atos capítulo 9, verso 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja avançava, prosperava, estava bem, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Veja as maravilhas que acompanhavam, verso 32 ao 36. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Oh, aleluia. Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Já nos próximos versos de Atos 9, vamos ler sobre uma discípula chamada Dorcas, Tábita, que adoeceu e a doença a levou à morte. Mandaram chamar Pedro porque ela era muito querida pelas viúvas, ela dava esmola, cuidava dessas mulheres. E a Bíblia diz que Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Os milagres acompanhavam, a igreja crescia em número, a mensagem do evangelho era levada. Então entramos no capítulo 10, adentramos a história de Cornélio. E veja, eu queria que você guardasse esse capítulo, lesse em casa com muita atenção, porque este capítulo não conta apenas a conversão de Cornélio, ou a conversão de Cornélio e toda a sua casa. Esse capítulo é crucial, porque agora o evangelho chegou aos gentios. Agora o evangelho chegou até nós. É neste capítulo 10. O evangelho vai chegar até aos gentios. Veja a partir do verso 1, Atos capítulo 10 até o verso 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O anjo chega até Cornélio. Em uma visão aparece a Cornélio. Fala que as suas orações foram aceitas. As esmolas, as ofertas também. Mas veja, o anjo não prega para Cornélio. O anjo não explica o evangelho para Cornélio.
Mas pede para Cornélio enviar mensageiros até Jope e chamar a Pedro para vir à casa de Cornélio e trazer a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, os anjos de 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, quando Pedro está falando do Evangelho, do mistério da salvação, ele diz que esse Evangelho possui coisas que os anjos anelam perscrutar. Eles anelam compreender dia após dia. Não é que eles querem assumir a missão da igreja, mas eles entendem que a missão da igreja é muito nobre. De pregar o Evangelho, eles se deleitam na glória do reino de Cristo. E continuamente eles são munidos de um desejo muito forte da compreensão do mistério da salvação que chegou até nós. Eles anelam perscrutar as coisas deste Evangelho, de um Deus santo que veio salvar homens impuros, de um Deus justo que veio resgatar injustos, de um Deus que veio a esta terra morrer numa cruz do Calvário e chamar todos os povos a si. Eles anelam, eles amam entender essas coisas. Agora, veja o tamanho da nossa responsabilidade e privilégio. A mensagem da salvação foi dada a nós. É responsabilidade da igreja pregar o Evangelho. O anjo não prega para Cornélio. Não temos anjos pregando na Bíblia. Essa missão pertence a mim, pertence a você. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, a partir do verso 8. Veja essa mensagem. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora veja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Pela igreja. É nossa responsabilidade fazer com que o Evangelho seja conhecido. Agora, dos principados e potestades, eles anelam perscrutar essas coisas. Nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja o serviço dos anjos. Eles acampam ao nosso redor, ao redor do que os teme. E ele os livra. Os anjos são ministros de Deus, entregue ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus capítulo 1. Mas a mensagem da salvação não será anunciada em nossa família, em nosso bairro, cidade, estado, nação, por anjos, por um exército de anjos. O mundo não será evangelizado por anjos. A mensagem precisa ser anunciada por mim e por você. A mensagem precisa ser anunciada pela Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, pela Igreja Batista Nacional de Sorriso, pelas igrejas dos 4 cantos dessa terra. IBN Cristo Rei, precisamos nos encher de fé e de ousadia no Espírito Santo, não desfalecer em meio às dificuldades, com a pregação do Evangelho, não se envergonhar dessa mensagem da cruz. Pregue essa palavra da salvação. A responsabilidade não pertence só aos pastores, só aos líderes, só aos diáconos. É toda nossa, é minha, é sua, é da igreja num todo. Se encha de fé nessa manhã, se encha de ousadia. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não temos vergonha daquilo que nós admiramos. Se você tem vergonha de pregar o Evangelho, vergonha de falar que é cristão, você ainda não entendeu nada do que é ser cristão. Nós não temos vergonha de anunciar aquilo que nós adoramos, de transmitir aquilo que é a nossa vida, não parte da nossa vida, aquilo que é a nossa vida. Vamos olhar mais uma vez para os anjos e veja como eles olham para Cristo. Apocalipse capítulo 5, versos 11 e 12. Veja, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos.
cujo número era de milhões e milhares de milhares. Agora veja como é que eles olham para Jesus, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Ah, meus irmãos, nós não temos vergonha de quem nós admiramos. Como precisamos dessa adoração em nosso peito. Como nós precisamos olhar para Cristo como os anjos olham. Como precisamos entender essa adoração de poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, que pertence somente a Cristo. Se nós compreendemos quem é que nos salvou, se nós o adorarmos como o maior tesouro da nossa vida, da nossa existência, se Cristo for a nossa maior admiração, não temeremos em falar dele. Não temeremos, nós não negaremos, pelo contrário, nós queremos que outros tenham o mesmo estilo de vida que nós temos. Nós queremos que as pessoas também se convertam a Cristo, que as pessoas também tenham essa admiração, que elas sejam livres do cativeiro de Satanás, que elas saiam do império das trevas, que elas sejam transportadas para um reino de amor. Esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos que os nossos filhos, nós não queremos que os nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, escola e outros, sejam apenas livres do inferno. Sejam apenas livres de uma condenação eterna. Nós que adoramos ao Senhor, anelamos que estes também entendam e recebam a mesma revelação: Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o Senhor de todos. Nós queremos que as pessoas o adorem também, como Ele precisa e deve ser adorado. Queremos que as pessoas saiam do inferno? Sim. Sejam livres da condenação? Sim. Mas desejamos que elas tenham um vislumbre daquilo que nós experimentamos dia após dia, da presença de Cristo em nossa vida. Esse Cristo que nos traz paz que o mundo não consegue dar. Esse Cristo que nos sustenta em meio aos desafios. Esse Cristo que veio morrer a nossa morte. Esse Cristo que veio nos dar vida abundante. Nós queremos levar esse Cristo para outros também. Esse Cristo, Ele é digno. E somente a Ele todo poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se você foi comprado pelo sangue desse Cordeiro, se você tem a revelação de quem Ele é impossível não pregar o Evangelho. É impossível não testemunhar quem esse Cristo é, quando as oportunidades surgem, ou quando nós criamos as oportunidades. É impossível não desejar esse Cristo para outros. Pois o grande problema da raça humana, a sua falência, a sua condenação por causa do pecado, Jesus Cristo é o único que pode solucionar. Jesus Cristo é o único que pode transformar o condenado em livre. Jesus Cristo é o único que pode dar vida ao morto. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados. E essa é a nossa nobre tarefa. Somos portadores de uma cidadania celestial. E lá tem espaço para mais gente. Tem lugar para os seus. Lá tem lugar para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho. Lá tem lugar, aleluia. Veja, Pedro, voltando a Atos 10, tem uma visão de um lençol que desce do céu com todo tipo de animais impuros e imundos. E uma voz que vem junto dessa visão pede para Pedro comer. E ele não faz, dizendo: não, Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Nunca participei dessas coisas. E a voz diz assim: ao que Deus purificou, não consideres comum. O Senhor já estava mostrando para Pedro que tinha chegado a hora de levar o Evangelho para as pessoas que eles julgavam inimigos da aliança. O Senhor estava mostrando para Pedro que os homens e mulheres que eles falavam que não eram merecedores do Evangelho, o Senhor está dizendo: agora chegou a vez deles.
aquilo que eu purifico não é imundo mais. Se não tinha aliança, agora há uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. É essa mensagem que o Senhor está colocando no coração do apóstolo Pedro. Chegou a hora de cumprir a palavra, de derrubar o muro que fazia a separação de judeus e gentios. E a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor está fazendo dos dois povos um só povo, o Senhor e a sua igreja. Chegou a hora, Pedro, de sair dos muros de Jerusalém. Chegou a hora, Pedro, de levar o evangelho para outras pessoas, mesmo que vocês julguem que elas não são merecedoras, que elas são impuras, que elas são imundas, que elas não me conhecem, que elas não são herdeiros da promessa, não são descendentes dos patriarcas. Chegou a hora, Pedro, de estabelecer a minha igreja com os gentios também. E agora não há judeu nem gentio, todos nós somos um povo só, somos a noiva de Cristo, aleluia. Pedro, então, recebe um convite para ir a Jope, de Jope para Cesareia, se encontrar com Cornélio. E Pedro vai fazer o quê? Pregar o evangelho. O que é que nós precisamos pregar, pastor? O evangelho. É a mensagem do evangelho que salva. A visão de um anjo não salvou Cornélio. Só a chegada de Pedro lá na casa também não salva. Pedro chegar, entrar, tomar um café e ir embora, salva. Muitas pessoas no evangelho de Atos creem em Jesus, depois de verem muitos milagres, sinais, maravilhas. Mas o livro de Atos nos deixa evidente de que tudo isso se fazia em nome de Jesus. Ou seja, o milagre confirmava a palavra. Os sinais abriam portas para a pregação da palavra, porque o que salva é a pregação da palavra. É a mensagem deste Cristo. Pedro, então, prega para Cornélio e sua casa. E veja, essa é a nossa mensagem, ela é simples demais. Pastor, eu não prego porque eu não sei pregar, ela é simples demais. Eu não falo nada, eu fico com vergonha, porque eu não sei explicar as coisas de Deus, ela é simples demais. Veja a partir do verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, conte isso, meus irmãos, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida. Olha a mensagem do evangelho. Mataram Jesus, pendurando no madeiro. É simples. É anunciar a mensagem. A este ressuscitou Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. No terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou fazer o quê? Pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Este é o evangelho. É isso que nós pregamos. 1 Coríntios 15, a partir do verso 5. Eu testemunho o evangelho a vocês. Que Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu aos seus. Este é o evangelho que você precisa pregar, que esse Cristo veio morrer por homens pecadores, e todo aquele que nele crê também recebe a remissão de pecados.
Todo aquele que nele crê também é livre, abençoado, salvo, transformado. O que salva é a mensagem simples do Evangelho. Ah, meus irmãos, tire essa desculpa de que você não pode pregar porque não sabe falar, não sabe explicar. Guarde isso que nós acabamos de ler. Testemunho que Cristo fez no seu coração, na sua vida, na sua família. Fala do sacrifício de Jesus, mas diga também a verdade. Se arrependam dos seus pecados, se convertam. Ele está aqui pronto para perdoar, porque Pedro também deixa muito claro que esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, ele é juiz também. Ele é juiz de vivos e de mortos. Ele é juiz daqueles que vivem e daqueles que já morreram. Daqueles que vivem com ele ou sem ele, daqueles que já morreram com ele ou sem ele. E ele vai vir julgar todas essas coisas. Essa é a nossa mensagem do Evangelho. Jesus veio morrer por os nossos pecados. E isso é uma verdade. Ressuscitou, verdade. Está à destra de Deus Pai, verdade. Intercede por nós, verdade. Vai voltar, verdade. Isso é a verdade. O que Pedro diz, o Senhor nos mandou pregar ao povo. Não é missão apenas dos apóstolos, é da igreja. A mensagem da salvação possui sua doutrina também de julgamento, de amor e de julgamento, de paz ou de condenação eterna, de alegria eterna ou de um choro eterno. Pregue a mensagem do Rei. O Espírito Santo, então, vai chegar até nós. Atos 10, verso 44. Ainda Pedro estava pregando. Falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pregue, meus irmãos. Nosso trabalho é pregar. O convencer vem do Espírito Santo. O regenerar vem do Espírito Santo. O fazer o homem nascer de novo vem do Espírito Santo. Pregue, meu irmão. Pregue, minha irmã. O Espírito sopra onde Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele salva quem quer. Aleluia. Mas é a nossa missão pregar o Evangelho. Ele pode salvar homens terríveis como Paulo. Homens religiosos como Cornélio. Pregue a palavra. Talvez você pense, não, pastor, meu marido tem jeito não. Minha esposa, eu acho que não tenho mais o que fazer, meus filhos, ó pastor, eu já entreguei para Deus, assim, eu não sei mais o que fazer. Continue pregando o Evangelho. O Espírito Santo pode cair sobre eles hoje. Hoje. Continue anunciando as mensagens. Não tinha um homem mais terrível do que Paulo. E o Senhor o visitou. Jesus o salvou. Quem sabe você pensa que os seus pais já foram tomados pela religião, pela falsa religião, pela adoração a ídolos, e nada os faz abandonar dessa crença. O Espírito Santo pode descer sobre a vida deles se você pregar o Evangelho. Pregue, você não sabe. Pregue, anuncie. Olha os testemunhos que nós ouvimos aqui. Pregue. O Senhor pode libertar os cativos, os que estão em meio às drogas, os que abandonaram a fé dos pais, os que estão longe, os que já saíram de casa. Por causa do Evangelho, o Espírito Santo pode descer sobre eles. Deus pode salvar cidades inteiras. Ele já fez isso com Nínive. Quando você lê Jonas capítulo 1, sabe o que é que faz Deus visitar Nínive? A maldade dela. A maldade de Nínive subiu até mim. Não há nada impossível para este Deus. Não há nada impossível para este Deus. Deus pode salvar famílias inteiras, como dos carcereiros que guardava Paulo e Silas na prisão. E você conhece a história de Atos 16. Crê no Senhor Jesus.
E se sua família crê também, vocês serão salvos. Com uma família inteira de Cornélio, meus irmãos, a nossa família pode sim servir ao Senhor Jesus. Nossos filhos podem sim servir ao Senhor Jesus. Pregue. Pregue. Talvez seus pais estejam longe, pregue. Pregue aos amigos de perto. Comece a falar, o Senhor pode salvá-los. Você não tem ideia do que esse Deus é capaz de fazer. Você não tem ideia. Você fala, não, pastor, esse aqui, ele só fala coisas terríveis. Você não tem ideia do que esse Deus é capaz de fazer. A nossa missão, meus irmãos, então, nosso pilar, começa com os de perto. Mas a grande missão também da igreja é alcançar os de longe. Em Isaías capítulo 6, nós lemos sobre a visão que Isaías teve do Senhor. Na morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo. O Senhor estava cercado de serafins, que tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam, Isaías capítulo 6, verso 3, uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu a glória do Senhor. Quem Isaías viu? Provavelmente Jesus. Minha teologia. É o que diz João capítulo 12, verso 41, quando está falando da salvação em Cristo. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ele viu Jesus. Não vou insistir nessa interpretação, pois a palavra Senhor pode trazer a conotação da divindade se mostrando de forma visível. Mas para mim ele viu Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é se nós desejamos uma igreja evangelística, missionária, que olha para os necessitados, que estende a mão através de missões e de ação social, que não olha apenas para as necessidades físicas, para as carências do alimento ou do medicamento, mas olharmos as pessoas com a carência da alma, de que elas precisam de um Salvador, precisam ser curadas pelo Senhor. Será fácil nós pregarmos, será prazeroso nós anunciarmos, se nós conseguimos enxergar a glória do Senhor. Nós não estamos aqui apenas para entregar comida e medicamento. Nossa grande missão é pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui apenas querendo sair pelos bairros, pelas cidades e fazer um barulho. Nós queremos que as pessoas se encontrem com Cristo dessa palavra. Não há motivo melhor, meus irmãos, para pregarmos o Evangelho quando nós conhecemos e reconhecemos que o nosso Deus está sentado no seu trono. E é Ele que comanda todas essas coisas. E é Ele quem vai à nossa frente. É Ele que vai quebrando os corações de pedra e transformando em corações de carne. É Ele que vai fazendo a gente bater nas portas certas, levar o Evangelho às pessoas certas, eleitas por Ele. É Ele quem vai nos conduzindo a mensagem. É Ele que traz poder para a pregação, porque Ele está sentado em um trono. E não há ninguém páreo para Ele. As portas do inferno não podem prevalecer contra a missão da igreja. Alguns blasfemam, outros o negam, acham que luta contra ele, mas nada estremece o seu trono. Ele está em um trono, os seus anos não têm fim. Ele é um rei que observa tudo e todos. Ele é grande em majestade, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, e todo ser vivente o adora. Não é um trono qualquer, é um alto e sublime trono.
A terra se alegra na presença dele. Os montes se estremecem diante da sua voz. As águas agitadas se acalmam diante dele. Os exércitos humanos se curvam perante a sua força. Os reis se dobram diante da sua soberania. Se nós tivermos esse entendimento do vislumbre da glória desse Senhor, assentado num alto e sublime trono, seremos intrépidos na pregação do Evangelho. Pois ele possui todo o governo, e agindo Deus, quem impedirá? Isaías tem uma visão dos serafins. Ele com as suas asas, ou os serafins com suas asas, mostram aos irmãos qual é a visão? Que eles estão prontos para uma missão em meio a uma adoração. Essa é a visão dos serafins. Estão prontos para uma missão em meio a uma adoração. Eles possuem o Senhor como centro, o grande motivo de alegria. Eles só querem agradar ao rei. Eles só querem ficar perto do rei. Só isso. E esse deve ser o nosso padrão de vida, meus irmãos. Ter Cristo como centro. Ser Ele o grande motivo da nossa alegria. Um desejo enorme de estar sempre perto dEle. Um povo, uma igreja pronta para a missão em meio a uma adoração. Conclusão. Isaías tem logo uma compreensão agora de quem Ele é. Ver a Deus o faz enxergar quem Ele é. Quanto mais nós contemplamos a glória do Senhor, mais nós enxergamos a nossa miséria e o tamanho dessa salvação. E o nosso sentimento é como de Isaías. Isaías 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não somos dignos desse Rei, Ele é santo. Mas esse Rei veio nos buscar numa cruz. E o entendimento disso nos leva a uma satisfação perfeita nele. E um mover enorme em nossos corações, que outros também entendam isso. Então Isaías ouve uma pergunta e logo traz uma resposta. Isaías 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja algo desse texto que me chamou a atenção ontem. Já li tanto ele. Talvez você já tenha observado, mas eu só reconheço que eu só vi ontem. Isaías diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas quando ele ouve a pergunta, ela não é no singular. A pergunta não é: quem há de ir por mim? Quem vai por mim? A pergunta ela é no plural. Quem há de ir por nós? Irmãos, que privilégio foi dado à igreja. Quem há de ir por nós? Se o Senhor quisesse, Ele bramava com uma voz audível, os homens se derretiam. E a pergunta é da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fazendo a pergunta: quem há de ir por nós? Por nós. Veja o comentário do grande pregador Charles Spurgeon desse texto. Quem há de ir por nós? O pai pergunta: quem irá por mim e convidará meus filhos tão distantes a retornarem? O filho pergunta: quem procurará para mim minhas ovelhas resgatadas, mas desgarradas? O Espírito Santo pergunta: em quem residirei e através de quem falarei, para que eu possa transmitir vida às multidões que perecem? Deus, na unidade de sua natureza, exclama: a quem enviarei? E na trindade de suas pessoas, Ele pergunta: quem irá por nós? Felizes ficaremos hoje se as respostas sinceras forem ouvidas nessa casa.
Eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Meus irmãos, que o Senhor continue usando essa igreja para levar o evangelho aos de perto e aos de longe. Que o Senhor alargue as nossas fronteiras até os confins da terra. Essa é a nossa grande missão. Que o Senhor separe aqui homens e mulheres, jovens e moças, para entregarem suas vidas ao serviço missionário. Que eles possam ir aos povos não alcançados, a lugares ainda que não possuem a tradução da Bíblia. Que o Senhor nos leve para os grandes centros também, cheios de ganâncias, ambições, dinheiros, recursos, mas vazios de Deus. Que o Senhor nos leve para os pobres, aflitos, sofredores, mas acima de tudo escravos de Satanás, para que eles também encontrem Cristo. Que o Senhor abençoe a nossa igreja para alcançar o nosso bairro e cidade. Que os ministérios, famílias e indivíduos aqui entendam essa missão de pregar o evangelho de Cristo é nossa. Isso não é só cumprir de uma missão, é testemunhar aquilo que nós temos desfrutado. Nós temos presenciado a glória do Senhor. Termino. O evangelho chegou até Cornélio, chegou até nós. Nos últimos versos de Atos 10, eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas, engrandecendo ao Senhor, e foram batizados. Essa é a nossa grande alegria, ver vidas sendo inundadas pelo Espírito Santo, salvas, descendo as águas do batismo. Assumo aqui o compromisso de continuar investindo em missões, fazer dessa igreja uma igreja realmente missionária. Que o Senhor separe no nosso meio homens para nos ajudar na missão. Assuma aqui o propósito de fazer com que a nossa mensagem não fique apenas nas nossas quatro paredes. É necessária estratégia em Deus para irmos aos de fora. E junto com vocês, desejo que a nossa ação social se torne um modelo de serviço, entrega voluntária, não apenas suprindo a necessidade do momento, mas fazendo isso sem negar a mensagem do Evangelho da cruz. Preguemos, igreja. Essa é a nossa missão. Tem lugar nessa casa, tem lugar no céu, tem lugar na mesa. Os homens podem se achegar. Deus os abençoe.